Bom dia, querido, misericórdia, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos continuar no assunto que nós paramos ontem, né? E fala sobre o pecado. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos na comunidade, em todos os lugares que nós passamos como ministro, é a dificuldade que nós temos de ver pessoas que não conseguem entender determinadas coisas por causa do pecado. E tentam, de uma forma ou de outra, entender tudo isso, o porquê dos porquês. Vamos colocar nesse contexto. Hoje vamos, para que haja um entendimento melhor na palavra, que estamos na palavra, sempre na palavra, vamos começar o nosso texto hoje com 1 de João 3, que nós lemos ontem, e aqui eu quero repetir esse versículo bem aqui, no versículo 9, que diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Eu não sei como vocês entendem essa palavra não pode. É forte, porque fulano não faça isso, você não pode fazer. Se você falar isso para uma criança, ela sendo obediente, ela sabe que não vai fazer, porque não pode fazer. E às vezes você vai explicar por que essa pessoa não pode fazer. Aqui, João, né, escrevendo, ele diz, e não pode. Aí agora ele explica lá na frente por quê, no versículo 10. Porque não pode continuar pecando, porque é no próprio 9 que ele explica, porque é nascido de Deus. Nós nascemos de Deus pelo Espírito Santo. E se nós somos nascidos de Deus, a semente dele habita em nós. E no versículo 10 diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor joga fora todo medo. O amor é a essência do Evangelho. O amor de Deus pelo pecador, o amor de Deus por todas as pessoas, indistintamente. Deus não escolheu, eu vou amar esse e aquele, não. Pelo contrário, Deus, o próprio texto de João 3,16, Deus amou o mundo. O mundo são todas as pessoas, de tal maneira, de uma maneira imensurável, que deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Note que, como diz, não houve acepção de pessoas. Então Deus nos amou. Não somente nos amou, mas também nos incluiu na sua morte. É o que nós vamos ver a Bíblia de capa a capa falando sobre isso, desse grande amor. E de repente, nós nos vemos diante de uma sociedade pecadora, injusta, rebelde, dentro de algumas igrejas que simplesmente tentam ensinar coisas aos seus membros, e eles, coitado, que eu tenho falado isso aqui insistentemente também, por não conhecer as Escrituras, aderem e vão atrás desses falsos mestres, falsos profetas, filhos do diabo, que na verdade são essas. E o que acontece? Aquele coitado que achava que indo para uma igreja, chegando lá, ele ia ser abençoado, etc, 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 ele acaba se decepcionando e às vezes, algumas pessoas às vezes até voltam para o mundo. A porca volta para o lamaçal. É impossível alguém ser alcançado pela graça regeneradora e voltar ao ser que era antes. Veja aqui, e quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso é a própria palavra de Deus. Veja aqui que nós estamos vendo aqui que você não pode voltar a pecar, não pode continuar no pecado, porque você é nascido de Deus, porque nele, em nós, que é nele, né, que ele diz, em nós está a divina semente. Aqui, bem aqui, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não viu nem conhece. Filho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. A semente de Deus permanece nele, que é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo e Deus Pai que permanece em nós. Veja, antes de falarmos da impossibilidade de você voltar a cair, vamos ler aqui em Gálatas 3,17, 2,17, 2 a 3, deixa eu ver aqui. Gálatas 2, acho que se não me engano é 2 a 3. Deixa eu ver aqui, 2,17 a 3, ele fala sobre exatamente isso. Está aqui, 2,17. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Sois salvos pela graça, Efésios 2,1. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de vossas obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Aí ele continua aqui. Se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores? É Cristo ministro do pecado? Paulo pergunta. De maneira nenhuma. Se nós, vou repetir, que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores. É Cristo ministro do pecado? E conversando com um jovem essa semana, no domingo inclusive, falando sobre isso, a dificuldade que ele estava de entender sobre o pecar ou não pecar, viver sem pecar ou viver no pecado, né? E eu mostrei para ele que nós podemos sim, como eu tenho dito aqui, nós podemos sim até pecar. Podemos sim, não podemos deixar de pecar, não prega impecabilidade. Vou repetir de novo. Só que eu fiz a pergunta para ele o seguinte: quem é que está em você? É Cristo? Cristo habita em você? Se ele habita em você, ele ministra pecado? Foi o que eu disse para o pastor da primeira igreja batista, quando ele disse que não passava uma semana sem pecar. Aí eu perguntei para ele: pastor, o senhor foi selado com o Espírito Santo de Deus, o que é que o senhor diz para o Espírito Santo? O senhor vai sair, o Espírito Santo vai dar uma volta porque eu vou pecar e depois tu volta. Isso aí não tem como você que diz que é Cristo, que tem Cristo, que é regenerado, você falar uma besteira dessa não. Foi a maior besteira que esse pastor já falou. Eu não passo uma semana sem pecar. E tem pastores, de um modo geral, acho que 90%, 99% deles usam os tais argumentos. Nós pecamos, pastor, por palavras, obras e ação. Essas três coisas. Aliás, pecamos por palavra, obras e pensamento. Eu tenho mostrado isso aqui também incessantemente. É impossível você que tem a palavra de Deus, você pecar. A não ser que você não tenha a palavra de Deus, e realmente você peca. O nosso pensamento foi regenerado juntamente com a nossa mente e nosso coração. E se ele foi regenerado, nós temos um pensamento puro, então nós temos que saber controlar o nosso pensamento e saber o que vem, tenho mostrado isso também, para a nossa mente. E rejeitar, claro. E as nossas ações. As vossas ações só serão, vamos dizer assim, malignas se você tiver um coração maligno. A boca fala do que o coração está cheio. Então, automaticamente as suas ações serão malignas. Filho de Belial, é o que a palavra de Deus chama. Então, esse é um contexto muito errado. Nós somos achados em Cristo. Somos pecadores, Cristo é ministro do pecado, ministra pecado. Agora vamos ver aqui Hebreus, foi o que eu disse, Hebreus 6. Hebreus 6 diz assim, pelo que deixamos os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo,
prossigamos para a perfeição, não lançando novo fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismo, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isto faremos se Deus permitir. Aqui veja bem, versículo 4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Porque, de novo, estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus e expondo ao vitupério ou à vergonha. Certo? É eu que estou dizendo, não. É a palavra. É impossível os que provaram, depois caiam, sejam renovados. Quem caiu, caiu. Quem está em pé, foi o que diz o texto. Pastor, o senhor não sabe o que está dizendo. Nós pecamos, nós somos pecadores. Isso foi contra mim numa igreja. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz, olha que está em pé, não caia. Aí eu digo, irmão, leia o texto. Ele nem sabia onde estava o texto. E eu abri, mostrei, esfreguei, desculpe, mas eu fiz isso. Esfreguei na cara dele a Bíblia e disse, olha aqui, leia o texto. E ele, leia o texto, irmão. E quando ele leu, disse, aquele que pensa está em pé, olhe, não cai. Aquele que pensa está em pé. Queridos, tem mostrado a astúcia maligna. Queridos, não vamos nos deixar levar por doutrinas que não sejam da palavra. Queridos, devemos entender a nossa morte e ressurreição de Cristo e ter certeza de que Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, Ele não é ministro do pecado, não. Cristo não é ministro do pecado. Podemos pecar sim, Senhor, podemos. Mas o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, lhe mostra que você pecou e que você errou, que você não vai cometer mais esse pecado. Erro é uma coisa e pecado é outra. Muitos de nós erramos, sim, como seres humanos somos falhos. Mas não significa que pecamos e vamos continuar pecando e prostrado no pecado. Isso é um recado maligno para que você não tenha vitória sobre o Espírito, com o Espírito Santo sobre todas as coisas. Somos mais que vencedores. Portanto, meu querido, minha querida, meus irmãos, meus amigos, creia. Só quem tem o Espírito Santo, só quem tem Cristo, porque Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é um só. E habita em nós, se é que, Paulo pergunta, se é que habita em nós. Então, se nós temos isso, você tem a certeza que Ele está em você, você é vitorioso. Você não precisa de artimanha, você não precisa de artifício. Eu vou rever minha vida, eu tenho que dizer, eu tenho que viver assim para estar bem. Não. Jesus Cristo lhe faz você ser o Espírito Santo de Deus lhe conduz sempre em triunfo, sempre é vitória. Em vitória, somos vitoriosos, não somos derrotados. Por isso que Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso que eu estou falando, esta vida maravilhosa, é pela fé. Creia nisto. Que Deus nos abençoe.